Por trás de toda grande história, existe uma verdade que quase ninguém percebe. E para entender essa aposta desesperada, precisamos falar sobre uma lei que nem mesmo o universo consegue quebrar. Existe uma lei que governa tudo. Não foi criada por governos. Não foi escrita por cientistas. Não pode ser revogada. Não pode ser ignorada. E não importa quem você seja. Você vive sob ela. O nome dessa lei é simples. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Parece apenas uma frase de livro escolar, mas ela pode determinar o futuro da civilização humana. E existe um motivo pelo qual alguns dos maiores cientistas do planeta estão apostando bilhões de dólares para provar isso. Para entender o problema, precisamos fazer um desvio inesperado. Uma obra japonesa chamada Fullmetal Alchemist construiu todo o seu universo sobre uma única regra: a lei da troca equivalente. Para ganhar algo, você precisa entregar algo de valor equivalente. Nada pode ser obtido sem alguma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de poder equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Naquela época, nós acreditávamos que essa lei fosse absoluta. Nada surge do nada. Nada desaparece para o nada. Cada ganho tem um preço. Cada transformação tem um custo. Parece fantasia, mas é exatamente assim que o universo funciona. E o mais curioso é que essa ideia descreve um problema real que começou há mais de 200 anos. Um problema que agora está chegando ao limite. O que foi isso? O efeito colateral! Ed! 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 Em algum momento da Revolução Industrial, a humanidade encontrou uma fonte quase mágica de poder. Petróleo, carvão, gás natural, combustíveis capazes de movimentar máquinas, cidades, indústrias e economias inteiras. E durante muito tempo parecia que eles eram infinitos. A produção crescia, as cidades cresciam, a população crescia. Tudo parecia funcionar. Mas existia um detalhe que quase ninguém observava. Esses recursos levaram entre 100 e 300 milhões de anos para se formar. Nós os estamos consumindo em apenas algumas gerações. Mas quando você vê a escala real desse consumo, percebe algo assustador. Imagine comprimir toda a história da Terra em um único ano. A era dos dinossauros ocuparia meses inteiros. Os primeiros humanos surgiriam apenas nos últimos minutos. E a Revolução Industrial começaria nos últimos segundos do dia 30 e 1 de dezembro. Mesmo assim, nesses poucos segundos, consumimos uma parcela gigantesca da energia acumulada ao longo de eras inteiras. A lei da troca equivalente não desapareceu. Ela apenas ficou esperando. E a natureza sempre cobra os juros. Foi justamente quando essa conta começou a preocupar cientistas do mundo inteiro que surgiu uma ideia aparentemente impossível. Uma ideia capaz de mudar tudo. Existe uma pergunta que pode mudar a história da humanidade. E se conseguíssemos copiar o funcionamento do próprio Sol? Parece ficção científica. Mas essa é exatamente a missão de alguns dos projetos científicos mais ambiciosos já criados. O Sol produz energia através de um processo chamado fusão nuclear. No núcleo da estrela, átomos de hidrogênio colidem sob temperaturas e pressões extremas. Quando se unem, liberam quantidades gigantescas de energia. É esse processo que ilumina a Terra todos os dias. O Sol converte aproximadamente 400 milhões de toneladas de hidrogênio em energia a cada segundo. Um número tão absurdo que a mente humana tem dificuldade para compreender. Na linguagem de Fullmetal Alchemist, seria a pedra filosofal.
uma fonte de poder capaz de superar todas as limitações conhecidas. E nós estamos tentando construí-la. O problema é que durante décadas isso parecia impossível. Até que algo aconteceu em 2022. Em dezembro de 2022, cientistas do National Ignition Facility, na Califórnia, alcançaram algo histórico. Pela primeira vez, uma reação de fusão nuclear produziu mais energia do que a energia diretamente entregue pelos lasers usados para iniciá-la. Foi apenas uma fração de segundo. Foi um resultado pequeno. Mas também foi a primeira vez na história. A maioria das pessoas ouviu essa notícia. E esqueceu. Os cientistas não. Porque eles sabiam o que aquilo representava. Toda grande revolução tecnológica começa parecendo insignificante. Os primeiros computadores ocupavam salas inteiras. A internet parecia inútil para a maioria das pessoas. Os primeiros aviões voaram apenas alguns metros. A fusão nuclear pode estar vivendo esse mesmo momento. Mas existe outro projeto ainda mais impressionante. Uma máquina tão extrema que parece saída de um filme. No sul da França, em uma região chamada Cadarache, está sendo construída a maior máquina científica da história. Seu nome é ITER. Mais de 30 países participam do projeto. O Brasil está entre eles. O investimento já ultrapassa dezenas de bilhões de dólares. O objetivo é simples de explicar e quase impossível de realizar. Criar condições semelhantes às do interior do Sol. Dentro do ITER existirá um plasma mais quente do que o núcleo solar. Nenhum material conhecido conseguiria tocar esse plasma. Por isso ele será mantido suspenso por campos magnéticos extremamente poderosos. Se funcionar, poderá demonstrar que a fusão nuclear é viável em escala prática. E isso mudaria completamente a equação energética da humanidade. Mas existe um problema. Mesmo que a fusão funcione, ela pode não chegar a tempo. E por isso existe um segundo plano. Enquanto cientistas tentam construir um sol artificial, outra corrida acontece paralelamente. A corrida do hidrogênio verde. A ideia parece elegante. Usar energia renovável para dividir moléculas de água. Separar hidrogênio e oxigênio. Armazenar esse hidrogênio. E utilizá-lo posteriormente como combustível. Quando usado, seu principal subproduto é água. Parece perfeito. Mas a física apresenta novamente a conta. Separar o hidrogênio exige energia. Armazená-lo exige energia. Transportá-lo exige energia. Em cada etapa, parte da energia é perdida. A física não negocia. Nunca negociou. Mesmo assim, a tecnologia avança rapidamente. E os custos diminuem ano após ano. Mas neste ponto a história deixa de ser apenas científica. Porque a próxima revolução energética também será uma disputa por poder. Enquanto você assiste a este vídeo, uma corrida global está acontecendo. Governos. Empresas. Universidades. Laboratórios. Todos estão disputando a mesma coisa. O controle da próxima era energética. Durante o século XX, o petróleo definiu o equilíbrio de poder mundial. Países enriqueceram. Guerras aconteceram. Economias inteiras foram moldadas por ele. Agora uma nova disputa está começando. Quem dominar as tecnologias energéticas do futuro poderá ocupar uma posição semelhante. E essa corrida acontece longe dos holofotes, em laboratórios, em patentes, em investimentos bilionários, em acordos internacionais. A transição energética não é apenas um projeto ambiental. Ela é uma das maiores redistribuições de poder da história moderna. E quando juntamos todas essas peças, percebemos algo desconfortável. Talvez a verdadeira história nunca tenha sido sobre petróleo, nem sobre fusão nuclear, nem sobre hidrogênio.
Talvez a verdadeira história seja sobre tempo. Durante mais de 2 séculos, a humanidade construiu sua civilização utilizando uma reserva energética acumulada durante centenas de milhões de anos. Com ela construímos cidades, hospitais, universidades, satélites, computadores, a internet, o mundo moderno. Mas a conta continua existindo. E ela está chegando. A maioria das civilizações da história acreditou que os recursos que sustentavam seu crescimento durariam para sempre. Nenhuma delas imaginava estar vivendo seus anos decisivos. Nós imaginamos. Temos os dados. Temos os alertas. Temos as tecnologias em desenvolvimento. E mesmo assim ainda não sabemos se vamos agir a tempo. Talvez a fusão nuclear se torne a maior invenção da história humana. Talvez o hidrogênio verde transforme economias inteiras. Talvez surja uma solução que ainda nem conhecemos. Mas existe algo que já sabemos com absoluta certeza. A conta está chegando. A única dúvida é se estaremos preparados quando ela finalmente bater a porta. A lei da troca equivalente sempre vence. Sempre. Sem exceção. Em qualquer universo. Ficcional ou real. E a resposta para essa história ainda está sendo escrita. Talvez em laboratórios. Talvez em governos. Talvez nas próximas descobertas científicas. Mas certamente será escrita pelas decisões que tomarmos agora.